Existência de Deus. Olá a todos, me chamo Gustavo e nesse vídeo demonstrarei a existência de Deus. Estarei nesse vídeo argumentando sobre o argumento ontológico e sobre a influência de Agostinho sobre o argumento. Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café. Valeu, bom fim de semana a todos aí. Premissa 1. Deus é o ser de que não se pode pensar nada maior. Deus existe como uma ideia na mente. Um ser que existe como uma ideia na mente e na realidade é tudo mais sendo igual, maior do que um ser que existe apenas como uma ideia na mente. Portanto, se Deus existe apenas como uma ideia na mente, então podemos imaginar algo que é maior que Deus, isto é, maior ser possível que existe. Mas não podemos imaginar algo que seja maior que Deus, pois é uma contradição supor que podemos imaginar um ser maior que o maior ser possível que pode ser imaginado. Portanto, Deus existe. Bom, para todos estes que acompanham o canal, este vídeo eu não me dedico explicitamente a apontar esse argumento como uma fonte própria minha dos melhores argumentos. Esse argumento passou por muitas reformulações, que inclusive o tornaram melhor. Inclusive, neste vídeo eu apontarei sobre o argumento, não apenas de Anselmo, mas também de René Descartes, que utilizou de Anselmo e com uma influência agostiniana. Posso trazer a reformulação do argumento com base nos matemáticos do século passado, que utilizaram lógica modal. Mas nesse vídeo discutirei apenas sobre esse argumento e sobre o de René Descartes. Utilizarei como fonte de material para comentar o argumento de René Descartes, o doutor, filósofo, teólogo e sacerdote Batista Monge, pelo fato de que temos a ideia de perfeito e não podemos ser nós a causa dessa ideia. A justificativa de Descartes para essa afirmação decorre-se do fato de que, segundo ele, ao refletir no fato de que eu duvidava e que, por conseguinte, meu ser não era de todo perfeito, porque via claramente que era maior perfeição conhecer que duvidar, propus-me procurar onde havia aprendido a pensar algo mais perfeito que não fosse eu e conheci com evidência que devia ser por alguma natureza que fosse na realidade mais perfeita, posto que não há menos repugnância em que o mais perfeito seja uma decorrência e uma dependência do menos perfeito, do que em que do nada se origine algo, de modo que restava que ela tivesse sido posta em mim por uma natureza que fosse de fato mais perfeita do que eu e que antes tivesse em si todas as perfeições nas quais eu podia ter ideia, isto é, para explicar-me numa palavra que fosse Deus. Pelo fato de que eu não dou a mim mesmo a minha existência. Se é verdade que eu, mesmo tendo a ideia de perfeito, não sou perfeito, quer dizer que eu não dou a existência por mim, porque caso contrário, me seria dado uma existência perfeita, isto é, conforme a ideia que possuo. Somente Deus, portanto, isto é, ser perfeitíssimo, pode ter criado em mim a ideia de perfeito, pela ideia de perfeito. Voltando a examinar a ideia que possuía de um ser perfeito, encontro que a existência nele era compreendida do mesmo modo que é compreendida na ideia de triângulo, cujos três ângulos são iguais a dois retos, ou na de uma esfera, em que todas as partes são equidistantes do centro, e também, mais evidentemente, portanto, é tanto mais certo que Deus, que é este ser perfeito, é ou existe, quanto poderia sê-lo qualquer demonstração geométrica. Pelas consequências desastrosas que a negação da existência de Deus implica, ou seja, pelo fato de que, neste caso, qualquer certeza torna-se impossível. Diz Descartes, de fato, onde se sabe que os pensamentos que vêm no sonho são mais falsos que os outros, dado que, frequentemente, não são menos vivos e exatos, e também, se os melhores engenhos examinassem quanto mais agradar, não acredito que possam dar alguma razão que seja suficiente para evitar essa dúvida, senão pressupondo a existência de Deus, já que também aquela que eu testei como regra, isto é, que as coisas que nós concebemos de forma clara e distintamente são todas certas, não é acertado que, pelo fato de que Deus é ou existe, ele é um ser perfeito e que tudo aquilo que está em nós provém dele. O livro em questão, que é citado e que Descartes suscitou essa questão, é o Discurso do Método,
na sua quinta parte. Se eu não me engano, é a quinta. Porque na sexta ele vai tratar sobre óptica, essas coisas relacionadas à física. Mas, claro, abordando sobre a questão da natureza humana e da alma humana. É interessante suscitar a questão de que, para Descartes, a ideia de perfeito não era tirado das coisas, mas era algo inato, é como se fosse a priori Deus nos tivesse colocado. Bom, eu não me fundamento muito nesses argumentos, porém eu acho bom trazer essas questões para um debate, para um diálogo, até porque, como foi dito, passaram por reformulações. E eu os trago justamente por terem sido algo modernos, tentar de algum modo trazer essas coisas a debate, após pôr à prova. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço se viu até aqui e até o próximo vídeo.